A sessão da Câmara dos Deputados que aprovou o decreto de intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro durou mais de 7 horas. A proposta foi aprovada por 340 votos a favor, 72 contra, além de uma abstenção. O texto seguiu para análise no Senado. O PTB decidiu avaliar outro nome para o Ministério do Trabalho por causa do impasse sobre a posse de Cristiane Brasil. A posse da deputada federal do Rio de Janeiro foi suspensa por decisão da Justiça. A segunda turma do STF enviou hoje ao plenário da Corte 2 ações sobre condenação em segunda instância. A decisão aumenta a pressão sobre o presidente da Corte, Carmen Lúcia, para que o assunto volte a ser debatido. A ministra já declarou que a questão não volta ao plenário. Como vimos há pouco, a Câmara Federal aprovou a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o nosso comentarista de segurança, Paulo Della Rosa. Paulo, boa noite, obrigado, por participar mais uma vez aqui com a gente. Essa intervenção era necessária, na sua opinião, Paulo? Boa noite, Irineu. Um especial boa noite às amigas e amigos do Santa Cecília TV. Não há discussão, a intervenção era necessária. O que me parece é o momento inoportuno. Esperamos demais. É absolutamente eleitoreira a escolha desse momento, quando a Previdência está esquecida. Sim. E vamos atacar agora a questão da segurança pública. Uma decisão muito mais política no seu modo de entender do que qualquer outra coisa. Mas ela era necessária, Paulo? Eu acho que sim. Não havia mais como a população carioca suportar o tipo de pressão que estava vivendo. Não poder mais ir às ruas, os seus filhos, os seus maridos, as suas esposas, as suas crianças, os policiais sendo assassinados. O governo do estado do Rio perdeu completamente o controle da segurança, então, nesse particular, a intervenção se fez importante. Eu questiono a metodologia e os objetivos. O que se questiona também em relação a essa intervenção são os números da criminalidade no Rio de Janeiro, que nem são os maiores do país. Outros estados, por exemplo, têm números de criminalidade piores do que os registrados no Rio de Janeiro, como é o caso de Fortaleza, por exemplo. Por que não também, então, intervenção nesses outros estados? Na verdade, é a perda de controle da autoridade pública em relação à segurança, é por isso, Paulo? Eu penso que são 2 fatores. Primeiro, esse processo de empobrecimento que a política, a ética e o trato da coisa pública aconteceu no Rio de Janeiro. Então, os seus políticos ficaram fracos. E, num segundo momento, o que nós assistimos ainda há pouco, com muita propriedade na sua reportagem, é casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Na verdade, estão tomando uma medida eleitoreira e sem levar em conta a grande questão que no Rio de Janeiro é uma febre aparente, mas que tomou conta do Brasil como um todo, que é o caos da segurança pública. Agora, me parece que é bastante claro também que essa intervenção não é a solução para os problemas do Rio de Janeiro, não é, Paulo? Quer dizer, essa intervenção que está sendo usada, o que o Exército está sendo usado, e não é uma intervenção militar, né? Por favor, não vamos confundir, é uma intervenção federal na área de segurança do Rio de Janeiro e o Exército está sendo usado para essa intervenção. Vai causar, obviamente, uma sensação de maior segurança para as pessoas, mas está longe de resolver o problema verdadeiro, não está? Eu acho que precisamos fazer uma observação. É como se o governador do estado tivesse todas as outras atribuições e perdesse o comando da segurança pública. Esse interventor, o general Braga, é praticamente o governador do estado na área de segurança. Claro que não é a solução. Nós carecemos de investimentos em inteligência. Eu costumo afirmar, Irineu, que nós precisamos do PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. Coragem de assumirmos as nossas falhas, como é o caso do Rio de Janeiro, onde essa nefasta fauna política acaba interferindo na questão da segurança pública, elegendo os delegados titulares de distrito, os comandantes da PM, sem a expertise necessária. Paciência, porque estamos atacando de afogadilho. O próprio general disse, com a coragem que lhe é peculiar, que não houve planejamento para essa ação. E, naturalmente, ciência. Sem investimento maciço na área da ciência, da inteligência policial, isso vai ser uma medida paliativa que vai espalhar as baratas, as muitas baratas do Rio de Janeiro, mas que não vai levar à solução maior, que é trazer ordem e paz social ao povo fluminense. Como fica a credibilidade, principalmente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Paulo? Na verdade, todo o Estado... Desacredita mais ainda a Polícia do Rio de Janeiro? É um grande desserviço às instituições policiais do Brasil como um todo, porque o Rio de Janeiro é o nosso cartão postal. E, na verdade, o Estado carioca ruiu.
Não há mais uma faceta da atividade estatal no Rio de Janeiro que possa sustentar um poder respeitável. É uma pena, porque nós temos no Rio de Janeiro, a exemplo do que temos em São Paulo e no Brasil inteiro, policiais capazes, heroínas e heróis que sabem o que fazer, mas sem recursos, sem um mínimo de apoio estatal, sem logística e, insisto, sem maciço investimento na inteligência policial, é só blá, 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 é só gritaria, como foi essa noite o Congresso Nacional. Já conversamos aqui sobre o Tolerância Zero de Nova York em outras oportunidades, não é, Paulo? E falamos a respeito da necessidade de se investir principalmente no profissional, né? O início do trabalho acho que começa por aí. Valorizar o profissional militar e civil também, né, da área da polícia. Num mundo globalizado, Irineu, onde a velocidade da internet, novas ciências, novas experiências se acumulam com muita velocidade, nós estamos deixando de qualificar o policial, que é, na verdade, o executor mais próximo da população, aquele que vai poder levar um pouco de tranquilidade e conforto às famílias, sem melhores salários e, especialmente, sem melhores condições de trabalho e contínua e ininterrupta reciclagem dos policiais, não há solução. O questionamento também em relação à intervenção passou um pouco por aí, Paulo, a partir do momento que o militar do Exército também não tem essa expertise, né? Quer dizer, ele não tem um treinamento específico para atuar nessa área urbana, por exemplo. E, Irineu, você testemunha com a sua propriedade, a sua contundência aqui pela televisão de Santa Cecília, que o crime evoluiu. O crime organizado hoje é bastante técnico e nós estamos muito aquém por falta de investimento de tecnologia e investimento no pessoal. Os militares não têm essa natureza. A natureza militar é o confronto, matar ou morrer. E a segurança pública não tem esse viés. Nós precisamos evitar que o crime ocorra num primeiro momento. E em ocorrendo, lamentavelmente, sermos hábeis o suficiente, eficientes o suficiente para identificar a autoria e materialidade e colocar os seus protagonistas na cadeia. Uma das preocupações em relação a essa ocupação, vamos chamar assim, do Rio de Janeiro, como você mesmo já falou, é espalhar as baratas, né? Quer dizer, a criminalidade, de alguma maneira, sair de lá do Rio de Janeiro, nesse momento, até porque eles também têm a inteligência deles, entre aspas, né, os bandidos, os traficantes, e se afugentarem do estado da cidade do Rio de Janeiro. Corre-se o risco de que eles venham, por exemplo, para a nossa região, já que geograficamente a gente, de alguma maneira, é parecido com o Rio de Janeiro, com os nossos morros, Paulo? Irineu, dizem que eu sou um pouco apocalíptico nessa minha análise, mas eu vou ser bem franco. O crime organizado ele já está esparramado pelo Brasil. Não há um crime no Rio de Janeiro, um crime em São Paulo. Nós estamos vendo guerras de facções pelo Brasil inteiro. A nossa preocupação é a mesma. Há sim uma certa afinidade geográfica, mas para a felicidade da família Bandeirante, e em especial das nossas famílias aqui da Baixada Santista, esse não é o comportamento da nossa população. Nós temos ainda uma postura bastante contrária à atividade criminosa. Não há essa mistura social que há no Rio de Janeiro. E aqui eu quero ressaltar a importância da população. Qualquer informação que tenham, Irineu, é muito importante que nos socorramos da nossa melhor arma, o Disque Denúncia, o 181, para que o crime que está lá, de alguma forma, não venha para cá e que nós sejamos capazes de colocar os que já estão aqui na cadeia. O Estado está preocupado com isso, Paulo? Quer dizer, as autoridades do Estado estão se precavendo de alguma maneira para tentar evitar que esse tipo de coisa? Há sempre uma saia justa, mas aqui a gravata aperta, mas eu quero lhe falar que agora sim começam a estar preocupados. Por quê? Porque chega o período eleitoral. Então, daqui para frente, nós seremos invadidos por comentários e espertos sobre segurança pública. Mas a verdade é que, a demonstrar pelo número decrescente de policiais na Baixada Santista, das nossas unidades policiais fechando, da dificuldade com que os policiais lidam hoje no trato com a criminalidade, é importante que o Estado esteja atento. E esse é o nosso papel, Irineu, de vocês da imprensa com muita qualidade, nós que acreditamos no Brasil melhor e a população, que precisa ter muita consciência na hora do voto, porque segurança pública é coisa séria. Agradecer ao comentarista de segurança, Paulo de la Rosa, obrigado mais uma vez por participar aqui conosco, viu, Paulo? Irineu, boa noite. É sempre um privilégio estar no seu caderno regional, um abraço à comunidade da TV Santa Cecília.